Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado diácono Miron, meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje nos reunimos para celebrar a Santíssima Eucaristia, este momento alto da nossa vida, da nossa convivência como cristãos, este momento alto da nossa fé. E hoje, aqui conosco, nós temos estes jovens e adultos que estão se preparando para receber o sacramento do batismo e hoje vão passar ou realizar em suas vidas a segunda etapa deste rito, onde receberão o livro da Palavra de Deus, onde nós encontramos a orientação segura para que possamos viver conforme a santa vontade do Senhor. Receberão também o símbolo da nossa fé, o creio, e a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Também serão ungidos com o óleo do batismo, onde nós recebemos a força de Cristo para combater contra a realidade de todo o mal. E deste modo vocês estarão assim mais próximos da fonte batismal, onde renascerão pela água e pelo Espírito para esta vida nova, para a vida divina que Deus, nosso Pai, quis partilhar conosco por meio de Jesus, o seu Filho e nosso Senhor. Esta é, portanto, uma graça sublime que nós recebemos, onde deixamos a condição de criaturas e assumimos a condição de filhos adotivos do Senhor. Esta palavra que hoje nós escutamos, ela é muito oportuna para a vivência da segunda etapa do batismo de vocês.
Na primeira leitura, o apóstolo Paulo, ele concede algumas orientações a Tito, a fim de que pudesse transmitir à comunidade, e a comunidade pudesse então perseverar na graça que haviam recebido de Deus. E no início, antes de falar da graça, ele nos fala do testemunho. Deste modo, aqueles que abraçam a fé precisam viver de uma maneira diferente. Quer dizer, nós não podemos viver como aqueles que desconhecem a Cristo, como aqueles que desconhecem a sua palavra, os seus ensinamentos. A conduta da nossa vida precisa ser diferente. Uma conduta que tem como marca a iluminação da palavra de Deus e daquele que, seguindo os passos de Jesus, procura assemelhar a sua vida à vida do Cristo, o nosso Senhor. Este testemunho, ele acontece em todas as fases da nossa vida. Os idosos, pela sua sobriedade, pela experiência de vida, devem manter esta conduta sóbria, para que possam ser um referencial, um testemunho para os jovens. Os jovens também precisam conduzir sua vida, seus passos, à luz desta palavra recebida. Porque senão nós poderíamos dizer: qual é o sentido de receber uma graça e não corresponder com ela? Qual é o sentido de adentrar nesta vida divina e não viver de fato esta experiência nova que a graça do Senhor nos concede? Portanto, nós que como discípulos devemos anunciar a palavra, precisamos entender que o anúncio, ele acontece sobretudo pelo testemunho da vida. E aqui ele fala daquelas coisas do cotidiano, que as mulheres pudessem educar as jovens para a vida matrimonial, que não fossem dadas à bebedeira, ao vinho, não é? Quer dizer, que não se excedessem, mas que procurassem ter uma vida modesta. Quer dizer, é nas coisas simples, é nas experiências do nosso dia a dia que nós vamos demonstrando, não para os outros, para mostrar que a gente tem fé, que nós queremos viver de uma maneira diferente, nada disso. Mas é no cotidiano da nossa vida, através das experiências simples, da maneira como nós vamos moldando a nossa existência e comportamento à luz da palavra, que nós vamos oferecendo um testemunho de vida cristã. No fundo, nós podemos dizer, isto é o que importa, é fazer com que a nossa vida, ela seja um reflexo da luz de Cristo para a vida dos outros. E isto só acontece mediante o nosso testemunho. A prática da palavra de Deus, como nós tivemos a oportunidade de escutar também no último domingo. Depois nós escutamos o Evangelho, onde Jesus, ele vai nos chamar de servos inúteis. Palavra estranha, não é, aos nossos ouvidos? Como essa história a gente trabalha tanto, a gente faz tanto e depois é chamado de servo inútil. Qual é então o significado de lançar a vida nas mãos de Deus, no projeto de Deus? Qual sentido tem isto para a minha existência? Que ganho eu terei? Se nós pensarmos como a cabeça capitalista, onde nós estamos inseridos e onde tudo gira em torno do dinheiro, as relações de trabalho, de compra e venda, enfim, isso de fato soa muito estranho
aos nossos ouvidos. E até nos faz questionar se vale a pena dedicar toda uma vida, toda uma existência para um projeto onde no final a gente não vai ter feito mais do que a nossa obrigação. Meus irmãos e minhas irmãs, compreende bem esta palavra de Jesus, quem entra no mistério de Deus como Maria. Só se nós fizermos este caminho, nós seremos capazes de compreender o que Jesus nos diz. Quando o anjo propôs a Maria o projeto de Deus, ela foi capaz de abrir mão de todos os seus sonhos para dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quer dizer, é quem entende que o verdadeiro sentido da vida não está nas buscas pessoais que nós empreendemos, mas quando nós nos abrimos para realizar o projeto de Deus. E quem realiza o projeto de Deus não realiza numa visão econômica, no sentido de ganhar com isto, de lucrar com isto. Quem realiza o projeto de Deus entende que tudo na sua vida depende da graça de Deus e que, portanto, tudo que nós realizamos não é fruto dos nossos méritos ou mesmo das nossas capacidades, mas o que nós realizamos é fruto tão somente da graça de Deus em nós. Graça esta que eu possibilito que ela possa se manifestar, acontecer na minha vida, quando eu me abro e quando eu digo sim a Deus. E, portanto, neste sentido, nós não passamos de servos inúteis, porque a gente só fez aquilo que nós deveríamos fazer. Feliz de quem no final da vida olhar para trás e ter esta capacidade de dizer: eu sou um servo inútil, não no sentido de que a sua vida não prestou, de que a sua vida não teve significado, mas no sentido de que eu só fiz aquilo que eu deveria fazer mediante a graça de Deus em minha vida. Portanto, nada dependeu de mérito da minha parte, mas tão somente da graça e da bondade de Deus. Aqui está a felicidade e a realização da vida cristã. Que todos nós que já somos batizados e que aqui estamos celebrando este mistério, compreendamos ainda mais esta verdade e que vocês que estão se preparando para receber o batismo possam também compreender a riqueza da graça de Deus na vida do ser humano. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.